Bom dia. Vou gravar essa devolutiva, né, para o terceiro ano, como não teve devolutiva na semana, estou gravando esse vídeo para fazer essa devolutiva para vocês depois assistirem, e se tiver alguma dúvida é só perguntar, ok? Então vamos lá, a devolutiva de hoje é da aula 14. O que foi passado na aula 14? Nós falamos sobre if close, né? Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é if close? If close nada mais é que orações com o if na frente. O que é o if? O if significa se, né? SE, de condição. Aí nós temos 4 conditionals, que é zero conditional, first conditional, third conditional, second, aliás, eu pulei a second, vamos lá. Zero conditional, first conditional, second e third conditional. Eu havia passado na aula 14 apenas duas, né? Que foi a zero conditional e a first conditional. Passei somente essas duas, que eu ia ficar de passar o restante no próximo formulário que eu vou explicar hoje também. Vamos relembrar quais são. O que é zero conditional? É um fato que vai acontecer. Já está previsto, não tem jeito. Só para a gente relembrar, porque eu já expliquei isso para vocês, tá? Só para a gente relembrar para fazer a devolutiva. E aí a gente tem que frisar bem quais são, né? Qual é a sua fórmula. Então, a zero conditional sempre será simple present mais simple present. Exemplo, if you study in the rain, you get wet. Essa frase, então, tem o if no começo, e aí a gente tem simple present, depois simple present. A tradução da frase. Se você ficar parado na chuva, você vai se molhar. Então, vai acontecer, não tem jeito. Se você ficar parado na chuva, vai ficar molhado. Então, é sempre o mesmo tempo verbal. Isso na zero conditional. Simple present, só lembrando, mais simple present. Mais um exemplo. If you hit ice, it melts. As duas close, que é as duas orações que estão juntas na mesma frase, estão no simple present e simple present. E olha a tradução da frase. Se você esquentar o gelo, ele vai derreter. Então, o zero conditional, relembrando, é uma ação que vai acontecer, que não tem jeito. Se você fizer algo que a gente está falando, as consequências não tem como fugir disso, tá? Isso é a zero conditional. A first conditional é uma decisão, você que vai decidir na hora, tá? E aí vamos para a fórmula, que é simple present mais simple future. Olha a diferença do zero conditional, né? No zero conditional nós temos o simple present e simple present, a fórmula dele. O first conditional não, é simple present mais simple future. Então é nisso que tem que se apegar na hora de ver a frase das if close, né? A formulação, como que está escrito. Exemplo do first conditional. If it rains, simple present. We will é um auxiliar no futuro. Cancel the trip. Se chover, nós cancelaremos a viagem. Então, ó, é só se chover que ela vai cancelar a viagem. Então, por isso que é uma decisão. Outro exemplo. If you study, you will pass the exam. Então, vamos lá. Simple present mais simple future. Tem o will. Se você estudar, você passará no exame. Mas é sempre isso que acontece? Nem sempre é isso que acontece, né? Mesmo a gente estudando, não é uma certeza que você vai passar no exame. Então, isso é o first conditional. E aí, eu passei para vocês, vamos à devolutiva. Passei 10 exercícios sobre. Os 5 primeiros exercícios, eu passei sobre zero conditional. Os outros 5, né, do 6 ao 10, foi sobre first conditional. Eu deixei isso bem claro no formulário, né? Do 1 ao 6, zero, do 1 ao 5, zero conditional. Do 6 a 10, first conditional. Então já dá para saber qual era a fórmula de cada um, né? Só sabendo, através disso, o que era o quê. E aí, no exercício 1, nós tínhamos aí uma relação para vocês procurarem a consequência, né? Então, tinha 4 relações. Era como se fosse um marque às colunas. Então, o primeiro caso era, if you go to France, vocês iriam procurar a consequência disso no exercício mesmo. Como eu falei, era como se fosse um marque às colunas. E aí, qual era a consequência? If you go to France.
Se você for para a França, aí tinha a opção talk to her, falar com ela, não. Visit Paris, it turns to water again, ou it boils. Então, a tradução dos 4. Talk to her, falar com ela. Visit Paris, visitar Paris. It turns to water again, vai virar água novamente. It boils, irá ferver. Tem alguma relação com if you go to France? Qual seria? Se você for para a França, então a opção seria visit Paris, né? Não tem outro. Então, se você for para a França, visite Paris. Então, vamos lá. Presente, né? Como eu falei, simple present, simple present. Isso é o first, é o zero conditional. Próximo. If you heat water, se você esquentar a água, o que vai acontecer? A gente agora tem 3 opções. Talk to her, falar com ela. It turns to water again, vai tornar água novamente. Ou it boils, que irá ferver. Então, se você esquentar a água, o que vai acontecer? Irá ferver. It boils. Essa é a consequência. Então, eu dei uma olhadinha lá na atividade de vocês, a maioria fez bonitinho, porque não tem muito segredo, né? E estava bem simples no formulário para vocês. Então, acho que até aí, acho que tranquilo, né? If you love her, se você amá-la, agora traduzindo ao pé da letra, se você amar ela, o que acontece? Se você ama ela, né? Talk to her, ou it turns to water again. Fale com ela. Talk to her. Fale com ela. E o último, if you heat ice. Se você esquentar o gelo, o que irá acontecer? Aí a única opção que sobrou, it turns to water again. Tornará água novamente. Então, it turns to water again. Tornará água novamente. Então, esse foi o exercício 1, que eu passei para vocês. Tá? Uma tabelinha para vocês procurarem a sequência de cada frase. E essa é a sequência de cada frase. No exercício 2, nós temos aí um exercício de alternativa. When you heat water, quando você esquenta a água, o que acontece? Nós tínhamos as opções. It boils, parecido com isso que a gente acabou de ver aqui, mas vamos lá. It boils. Esse it boils está com um S no final do verbo. Então, quer dizer que ele está no presente, simple present. It's boiling, com ing. O ing, quando ele está no verbo, ele fica no continuous, né? Seria, no caso, fervendo, que não é o caso do zero conditional. O zero conditional é simple present, mas simple present. Então, a gente já elimina esse boiling. Boils the water, ou which was boiled. Então, analisando essas 4 alternativas, a única alternativa que está no simple present é a primeira, que é it boils. Então, a alternativa da número 2, quando você esquenta a água, ela ferve. Então, é isso. Aí, o 3, eu pedi para vocês completarem. Complete. Aí, nós tínhamos a frase, if you press that button, the TV, se você pressiona aquele botão da TV, o que acontece? Aí, nós tínhamos o verbo. Vou lembrar novamente que quando é zero conditional, o verbo tem que ser simple present e simple present. Partindo desse pressuposto que é simple present mais simple present, essa 3, por exemplo, o verbo tem que estar no simple present. E como que fica ele no simple present? Na terceira pessoa do singular, no caso. Fica comes. Tá? Então, a 3 eu tenho que mudar o verbo que está entre parênteses. O verbo que está entre parênteses é o come, que significa vir. Ele, na terceira pessoa do singular, no presente, ele fica com Szinho aqui, tá? É assim, a gente muda o verbo somente quando é no presente, no simple present, e somente quando está na terceira pessoa do singular. Quais são as terceira pessoa do singular? É o he, o she e o it. Se não for um desses 3, he, she e it, esse verbo ele não precisa ser mudado. Eu só vou mudar aqui porque no 3 eu estou usando como se fosse o it, porque está falando da TV, tá? TV, né? TV é como se fosse o it aqui. Por isso que esse verbo fica comes. Tudo bem? Na 4, a frase é I think
it's more difficult to sleep. If, aí tem o espaço, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Tired. E aí nós temos o you, o not e o be. Sabendo que eu tenho que colocar isso aqui no simple present, como que vai ficar isso aqui no simple present? Então eu vou lá no you, no espaço que eu tenho que preencher. O you. E aí esse be aqui, eu tenho que transformar. Não vou colocar you be, porque não existe. Esse be é o verbo to be. Qual é o verbo to be? Am, is e are. Só que eu tenho que analisar o pronome. Se o pronome é you, aqui vai ser are. Só que está pedindo uma frase negativa. Então vai ficar you are not. Então, nessa 4, para eu transformar isso daqui no simple present, porque o zero conditional exige simple present mais simple present, vai ficar you are not, tá? Por que esse are? Porque está falando o be aqui. O be a gente não usa como se fosse be, a gente usa ele conjugado, que é o I am, is e o are. Tudo bem? Na 5, nós teremos que colocar isso daqui no presente. Como que eu coloco isso aqui no presente? Eu tenho o verbo work, o I e o not. Aqui eu não tenho um auxiliar, no caso do verbo to be. Quando eu não tenho um auxiliar, que seria o to be, né? Porque o to be ele é um auxiliar poderoso. Ele não precisa de mais nada. Só que aqui não. Está no simple present, mas eu preciso de auxiliar. Quais são os auxiliares do simple present? O do e o does. Só que eu tenho que saber onde eu uso qual. Por exemplo, o does eu só vou usar para he, para she, para it. O does, tá? Não sei se dá para enxergar aqui. Depois eu apago. O does. Does eu uso he, she, it. E o do eu uso pro restante, que é I, you, we e they. Então, essa é a diferença entre os dois. Nesse caso, como eu tenho o I, eu vou usar o do. Então, esse espaço eu irei preencher com I don't work. Ou I do not work, eu abreviei. Então, esse espaço, essa frase aqui vai ficar I don't work. Relembrando, por quê? Simple present mais simple present. Então, do 1 ao 5, era zero conditional, simple present mais simple present, ok? A partir do 6, eu vou mudar a minha fórmula. Não é mais simple present e simple present. A partir do 6, a gente vai para o first conditional. E o first conditional, qual é a formulação dele? Simple present mais simple future. Então, vamos lá. Então, do 6 ao 10, a gente vai usar o first conditional. Vamos lá. Então, ao 6. Coloque os verbos na ordem correta. Esses dois verbos. Lembrando que é first conditional. Se eu sei que o first conditional é simple present mais simple future, então eu começo aqui, ó. Eu sei que esse primeiro espaço vai ser simple present e o segundo vai ser simple future, certo? Então, para eu colocar esse go no simple present, ele não muda nada. Só vai ficar go. Por que vai ficar go? Porque o início daqui é I. Então, por isso que vai ficar go. Então, para I, eu não preciso mudar o verbo. Lembra que eu acabei de falar aqui para a terceira pessoa do singular que eu vou mudar o verbo, que é he, she, it. Para I, eu não mudo. Então, fica go. E o segundo espaço, eu vou usar o simple future, que é o will go, né? Futuro, will. Certo? Tomara que consiga enxergar. E aí nós vamos para a 7. A 7 também, first conditional, mesmo esquema. Primeiro espaço, simple present. Então, ó, do 6 ao 10 vão ter sempre dois espaços, tá? Diferente do exercício do 1 ao 5. Então, sempre o primeiro espaço a gente vai colocar no simple present e no segundo espaço a gente vai colocar no simple future. O 7, nós temos aqui no início o pronome they. Se o pronome é they, o verbo vai ficar a mesma coisa, say. E aqui, vamos colocar o auxiliar no futuro, o will be. Só isso, tá?
Então vai ficar will be, que é if they say that again, I will be angry. Se eles disserem aquilo novamente, eu irei ficar bravo. E a 8, if we, então eu sei que aqui, ó, é o we, pronome we, nossa, we, we. Eu sei também que é uma negativa. Então, lembra que eu falei da negativa, que a gente vai usar auxiliar? Vai ficar don't see. Segundo espaço, will, que é o auxiliar no futuro, see. A frase é, if we don't see our friends tomorrow, we will see them next week. Se nós não vermos nossos amigos amanhã, nós iremos vê-los na próxima semana. 9. Agora o 9, nós temos o she. Lembra que para she, para he, para it, esse verbozinho que está aqui vai ter que ser mudado? Como foi mudado aqui? Então vai ficar she comes. She comes today. If she comes today, he will, auxiliar no futuro, be. A frase é, se ela chegar hoje, ele ficará muito surpreso, tá? Então, if she comes today, he will be very surprised. E aí, a 10, if you, então, para you a gente usa só o stay normal, o verbo não vai mudar, e mais o be aqui novamente, auxiliar no futuro, will be. A frase é, if you stay here, we will be late. Se você ficar aqui, nós ficaremos atrasados. Então, essa é a devolutiva da aula 14 sobre zero conditional e first conditional. Para quem assistir esse vídeo, né, se tiver alguma dúvida depois, é só entrar em contato comigo, ok? Terminando a devolutiva, melhor falando, da aula 14, a gente vai iniciar o formulário da aula 15. E como eu havia dito, a aula 15 é sobre a continuação do if clause. E qual é a continuação do if clause? Nós iremos ver agora. A gente já viu zero conditional, first conditional. A gente vai ver a second conditional e a third conditional, tá? Então vamos lá. Aula 15. Primeira coisa que eu tenho que saber da second conditional, né? É onde ela vai ocorrer, em coisas muito pouco provável de acontecer, né? E também coisas pouco prováveis que seriam coisas hipoteticamente falando, são coisas hipotéticas. E aí eu tenho que saber qual é a fórmula dela, como a gente viu nos outros. A formulação dela vai ser simple past, que é o passado, mais would verb, que seria o would mais um verbo. O que seria o would? O would é sempre no formato de faria, seria, dependendo do verbo que acompanhar ele, tá? Então, nós temos aí a second conditional, vem com simple past, e o would verb, tá? Vamos a um exemplo. Sempre começando com if, porque já é da if clause, todos começam com if. If I won the lottery. Percebam que essas if clause, ela vem acompanhada sempre de duas frases na mesma frase. Nós fazemos uma frase com if, tem a vírgula e a continuação. Então, ó, if I won the lottery, I would, olha o would aqui. I would travel, mais o verbo. A lot. Vamos entender essa frase para saber o porquê que é hipotético e pouco provável. Então, vamos lá. Então, nós temos o if sempre vem o if, e nós temos o passado, aqui é o passado, ó, o verbo won.
E nós temos o would mais o verbo, que é o would mais o verbo. Tradução. Se eu ganhar na loteria, eu viajaria bastante. Se eu ganhar, isso é muito pouco provável. Eu nem jogo. Então, é uma coisa hipotética. Então, e é difícil também. Então, por isso que é, hipoteticamente, pouco provável. E vem do simple past, mais o would, mais o verb. Então, ó, if I won the lottery, I would travel a lot. Se eu ganhar na loteria, eu viajaria bastante. Então, isso é o second conditional. Situação pouco provável, hipoteticamente falando. Agora a gente vai entrar na third conditional, que é a das 4, é a que é mais um pouquinho assim de... que tem que ter mais atenção, tá? Third conditional. A third conditional, ela é formada... Vamos entender primeiro o que ela é, né? É algo que aconteceu no passado. A third conditional é algo que aconteceu no passado e não pode ser mudado. Que aconteceu, que já foi, você não pode fazer nada por isso. Aconteceu no passado e não pode ser mudado mais, já foi. E não pode ser mudado. Isso é third conditional. Vamos agora entender como que ela é formada. Ela é formada com o if, né? A gente já sabe que todos são formados. Past perfect, deixa eu colocar aqui, ó. Past perfect, já vou explicar o que é o past perfect. Past perfect, mais would com o verbo have sempre. E um past participle, que eu vou explicar o que é o past participle. Então, vamos lá. Third conditional é formada pelo past perfect, would e o have e o past participle. O que é um past perfect? Para a gente entender o que é past perfect, vamos entender primeiro o que é o present perfect. O present perfect, ele é sempre formado com o verbo have, mais aquele verbo... Não sei se vocês já pegaram a tabelinha de verbos, que eu sempre falo para vocês. Na internet mesmo, tem aquela tabelinha de verbos que tem assim, ó. Ela vem na forma simple present, simple past e past participle, que é um verbo no particípio. Que quando é o verbo irregular, ele muda totalmente. Que é... Vamos pegar um verbo aí, o verbo go. O verbo go lá na tabelinha vai estar assim, go no presente, went no passado, e no past participle, olha como ele muda. Ele fica gone. Tá? Então, ó, na tabelinha vai estar assim, ó, então, o past participle vai ser sempre aquela terceira coluninha da tabelinha. Presente, passado e past participle. Isso é o past participle, tá? E no present perfect, vai ser sempre o have e o verbo no past participle. Agora, no past, em vez de have, a gente vai colocar o verbo have no passado. Como que fica o verbo have no passado? Vai ser o had. Então, essa é a diferença. Mais o verbo no past participle. Como que eu sei que o verbo está no past participle? Olhando a coluninha, pesquisando na internet. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos à formulação. Past perfect, mais would e o have sempre, e o past participle. Acabei de falar. O que é o past participle? Aquele verbinho que fica na terceira coluninha. Vamos agora entender isso na frase, com um exemplo. Então, nós temos o if sempre, o past participle, que é I, pronome normal, o had, o verbo na terceira coluna, ou se ele for um verbo regular, ele vai estar com ed, que é o caso do remember. O verbo remember, ele é um verbo regular. Quando o verbo é regular, eu coloco ed. Eu só vou mudar, procurar na tabelinha lá, quando for irregular. Your birthday. Primeira close. Primeira oração. Vou passar para a segunda oração. I would have... Olha lá. Continuação. I would have bought
que é o verbo no past participle, que é o verbo comprar. E o a present. Olha como é grande essa frase. Então, vamos lá. If I had remembered your birthday, I would have bought you a present. Então, vamos ver direitinho aí o modelo dela, né? Nós temos aí o past perfect aqui, ó. Onde que tá o past perfect? Aqui é um past perfect. Então, é isso daqui. O would you have, onde ele está? Mais o past participle, que é esse verbo aqui. Que esse aqui, ó, é o passado e o past participle do verbo buy, que é comprar, né? Que é o B, o U e o Y. Ele no past participle ele fica bought. Então a frase é: If I had remembered your birthday, I would have bought you a present. Se eu tivesse me lembrado do seu aniversário, eu teria comprado para você um presente. Já foi, já passou o aniversário, não posso mais voltar. Posso comprar o presente agora sim, mas não vou poder entregar mais no dia do aniversário, porque eu não lembrei que era o aniversário. Então, isso é a third conditional. É algo que aconteceu no passado e não pode ser mudado. Tá? Então, que fique claro bem para vocês as 4 if clause, né? As 4 conditionals, partindo do zero, do first e do third conditional. E aí é isso, né? No próximo formulário da aula 15 vai ser sobre second conditional e third conditional. Se esse videozinho para vocês não tiver ficado claro a explicação, podem questionar, me mandar no privado que eu respondo numa boa. Tudo bem? É estranho gravar assim, sem vocês participando, né? Só eu falando, apesar que tem sala que a gente fala sozinha. Não é o caso de vocês, muitos participam, né? Gabriel, Letícia, Marília, quem está na aula sempre participa. E é isso. Qualquer dúvida é só me procurar. Obrigada. E até mais.